Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão presentes, a todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Estamos hoje desenvolvendo aí o resultado final do projeto da Tamile, que foi minha bolsista na UTFPR Campus de Medianeira, e ela desenvolveu uma aula que aborda o ensino de Química e a questão étnico-racial. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí uma importância de um projeto que vem a contribuir com uma nova metodologia nessa área, tendo em vista que, geralmente, quando nós enfatizamos a questão da cultura afro-brasileira, da questão indígena, da diversidade cultural, isso está muito relacionado às disciplinas de humanas. Então, esse conteúdo que a Tamile traz hoje, ele contribui para a formação de professores de Química e é uma proposta que se pretende abordar o ensino de Química e a questão étnico-racial. Então, a Tamile tem também, além dela cumprir o resultado de um projeto como bolsista, ela escolheu dar sequência a esse tema, qual é o resultado também do TCC dela na área de licenciatura em Química. Então, eu agradeço a participação de vocês e espero que quem esteja assistindo esse vídeo nesse momento possa ter aí uma alternativa para trabalhar esse conteúdo, envolvendo a questão étnico-racial, envolvendo a cultura afro, ter mais essa opção como uma ideia de se trabalhar numa aula de Química. Esses dois conteúdos, na verdade, são vários, são interdisciplinares, e a Tamile já vai apresentar para vocês, como professores de Química, onde nós também temos que cumprir a Lei 10.639, de 2003, onde o currículo, ele deve, todo ele, contemplar esses conhecimentos, inclusive os professores de Química, e aí a contribuição desse projeto desenvolvido pela Tamile. A partir de agora eu passo a palavra para a Tamile, que vai estar apresentando a aula dela, e depois, no final, a gente pode fazer perguntas, algumas considerações, tá bom? Com vocês, Tamile. Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Tamile Beze. Eu estou no 8º período da faculdade. Então, desenvolvi esse projeto, que achei aí super bacana, a gente fazer aí uma relação, abordando aí, que a gente pode ver que aborda não só a química, mas as outras disciplinas também. E a gente percebe que dentro da química, a gente consegue trabalhar esses conteúdos éticos raciais. A gente percebe que de uma forma ou outra a gente consegue ir linkando o assunto de química com essa questão, tá bom? Então, eu vou projetar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, o meu trabalho ele foi bastante voltado, então, para a melanina, aí para o tom de pele. Então, a minha proposta, ela é aí interdisciplinar, trabalhar aí 3 disciplinas: biologia, sociologia e química. Então, dentro da sociologia, a gente vai buscar, dentro dessa aula, fazer um pouquinho os alunos pensarem aí sobre a construção histórica, uma construção social desse racismo, como surgiu, como que aconteceu durante a história, tá? Eu coloco aqui, na parte de sociologia e de biologia, aí são sugestões, para trabalhar com esses alunos, tá? Então, dentro da sociologia, levar esses alunos a pensarem, a questionar por que os escravos foram libertados, Como que eles viveram ali nesse período de pós-abolição,
por que os imigrantes tiveram o Brasil como destino. Então, fazer os alunos pensarem, refletirem sobre essa história, tá, do racismo, conversar com eles ali sobre a eugenia, sobre essas ideias, principalmente as ideias eugenistas que tiveram no Brasil. Então, na sociologia também, a gente, então, nessa aula de sociologia, a gente faz aí, pode usar documentários, né, para mostrar para esses alunos o sofrimento, esse preconceito que aconteceu, né, que a gente vê ainda que ainda repercute nesses dias atuais. Aí, como forma de avaliação, eu coloco fazer uma produção de texto, né, sobre essas questões, onde o aluno vai expor o que ele entendeu sobre o conteúdo. E em biologia. Aqui, no ensino de biologia, o professor vai explorar a variação de cor, né? Então, depois de ter passado pela aula de sociologia, de conhecer toda essa construção, toda essa história, ele vem para a aula de biologia. Aqui o professor explora a variação da cor da pele humana, como aconteceu, né? Como que o tom de pele depende da quantidade de melanina. Então, dentro da biologia, o professor trabalha ali a herança quantitativa, que vão atuar ali os pares de genes, o AA e o BB. Né? A gente sabe que esses genes aditivos A e B, eles são aí encarregados pela produção de melanina. Tá? Então, eles estudam na biologia toda essa parte, um pouquinho mais biológica, né? Disso, sobre a pele, sobre como acontece a produção da melanina, ali sobre a classificação ali dos fenótipos básicos. Aí, a partir disso, os alunos vêm para a aula de química, tá? Então, depois de ter passado pela aula de sociologia, pela aula de biologia, eles vêm para a aula de química, né? Então, aqui o professor, a gente explora, né? Eu pergunto a vocês, todas as pessoas têm o mesmo tom de pele? Não, né? A gente percebe que nós temos vários tons de pele, ninguém tem uma pele, né, seja igual a todo mundo. Então, por que nós possuímos tons de peles diferentes? Como será que surgiu, né, esses vários tipos de pele, vários tons? Através da miscigenação. Uhum. De acordo com o ambiente. Nossos corpos, a dose de melanina é diferente. Isso. Uhum. Alguém falou do ambiente? Fui eu. Então a gente percebe, conforme o ambiente também interfere, né? A miscigenação também. As adaptações de acordo com o ambiente. Isso, uhum. Isso também contribui. Então, a gente percebe que o nosso estudo aqui, ele vai se basear, então, na pele humana. Então, a gente percebe que a pele, ela sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, né? Como foi colocado ali pelo meio, porque nossos antepassados, eles foram passando pelos processos de seleção natural e tudo mais, né? Foi uma adaptação. Então, essa pele, ela foi sofrendo adaptações, que nossos ancestrais iam para lugares com maior radiação solar, né? Então, a pele ia criando mais melanina para conseguir suportar aquele sol. E a gente vê, então, a pele, ela passou a ser um indício de seleção natural. Então, essa nossa evolução veio ali dos nossos antepassados, né? Onde a gente pode ver que os nossos antepassados tinham ali mais pelos e tudo mais. E muitos estudos, eles mostram que essa quantidade de pelos e esses vários tons de peles foram aí características que foram percorrendo em milhões de anos, né?
E a nossa pele como ela é hoje, ela representa a sobrevivência da nossa espécie, né? Então, o nosso corpo hoje, ele se diferencia dos antepassados, né? Porque os nossos antepassados eram cobertos de pelos, né? E esses hominídeos, que são os nossos antepassados ali, eles viviam em zonas tropicais da África, né? Onde eles tinham os alimentos, a água era abundante, o clima era mais ameno. Então, os pelos ali ajudavam a reter o calor. Só que, com o passar do tempo, eles foram para outros lugares, foram para outros lugares que teriam uma radiação solar diferente, e com isso passaram a desenvolver um cérebro cada vez maior, né? Aí a gente tem o surgimento do Homo sapiens. Então, quando eles passaram a se locomover, aí eles tiveram aí várias mudanças, tanto na pele, desenvolveram um cérebro cada vez maior. Então, com a mudança do ambiente, o corpo deles também mudou, né? Então, começaram a ter menos pelos, né? Aí aconteceu o processo de seleção natural, aí se tornaram mais aptos a sobreviver e passar os seus genes adiante, né? Então, para a sobrevivência, era ter necessário uma pele que iria suportar esse sol. Então, se eles tivessem uma pele mais clara, não suportaria tanto esse sol. Então, a pele foi sofrendo, foi se modificando ao ambiente, né? Então, para se ter uma proteção da pele, exigia uma quantidade maior de melanina. Só que, quando eles absorviam essas grandes quantidades de sol, de raios violetas, eles muitos sofriam queimaduras, né? Desenvolviam diversos tipos de câncer, perdiam nutrientes da pele e tudo mais. Então, com esse passar dos anos, né, quando acontecendo essa evolução, foi aí se tendo uma maior produção de melanina na pele, né? Então, com menos pelo, a pele passou a se defender de alguma forma. Então, criando mais melanina e fazendo uma proteção. Então, biologicamente, a gente explica que é uma necessidade corporal de se adaptar ao ambiente. Só que a gente vê, né, que esse tom de pele, ele passou a ser entendido como um sinal de hierarquia, né? A gente vê aí que o tom de pele passa a ser entendido como inferioridade ou superioridade. Então, como foi colocado, a gente observa aí que teve essas teses eugenistas, né? A ideologia do branqueamento, isso que a gente explora bastante ali na sociologia. E no Brasil, né, teve aí a construção de uma identidade nacional, né, que teve uma herança aí uma branca europeia, né, que faz aí colocar o branco como superior. Então, a ideologia do branqueamento, ela teve muitos efeitos nessa identidade dos negros no Brasil, né? Porque hoje a gente pode ver que grande parte da população negra não se reconhece como negro. Então, para a gente pensar, né? Por que a pele ela começou a ficar mais clara quando esses nossos ancestrais foram para lugares com menor radiação? Nossos ancestrais viviam lá e começaram a ir para outros lugares procurar alimento, só que o sol passou a ser diferente, tendo mais incidência, né? E com isso tiveram menos pelos, e com isso o quê? A pele teve que evoluir, passou pelo processo de seleção natural, criando mais melanina para conseguir sobreviver, né? Então, na ideia de vocês, o que é a melanina? Uma definição. Do que? Perdi um pouquinho. É que minha cachorra tá em cima de mim, eu não consegui ouvir. Uma proteína?
melanina seria o que protege a pele, né? Isso. Então ela vive na camada ali da pele para proteger a gente da incidência dos raios solares, né? Cria alterações na nossa pele. E aonde que a gente encontra a melanina? Será que só na pele? Nos olhos, cabelos. No cabelo. Isso, né? Então a melanina, ela também é um pigmento, né? Que confere aí cores para os nossos olhos, para o nosso cabelo. Então, todos os indivíduos, eles têm a mesma quantidade de melanina? Não, né? A gente pode ver... Pode falar. Não, eu tinha ligado o microfone sem querer, desculpa. Então, a gente percebe que não, né? Por quê? Porque, como a gente falou antes, né? Todo mundo aqui tem uma exposição ao sol diferente, né? Tem gente que acaba tomando mais sol, tem gente que já, né, dependendo da sua cor. Então, todo mundo não vai ter a mesma quantidade de melanina, né? E o que faz ter mais melanina? Na visão de vocês, assim, o que faz mais ter melanina? Produzir mais melanina? Pode responder, pessoal. Daniel respondeu ali. Melhor contato com o sol. O que mais? Acho que talvez tenha a questão do sol, a questão da genética também em relação aos pais. E também eu sei que tem alguns alimentos que também fortalecem para essa questão da melanina. A cenoura, acho que a uva também, alguns alimentos. Isso, né? Mas basicamente eu acho que o que predomina mais é a questão talvez dos genes, né, dos pais, em relação com quem são seus pais e em relação ao seu DNA. Isso. Porque a gente percebe, assim, que muitas pessoas tomam sol, mas não acabam ficando com a cor, né? Então, tem esse processo, porque nossos antepassados, aí foi uma escala de milhões de anos, né? Para se evoluir. Então, como que a gente sabe quem tem mais e quem tem menos melanina? Primeiro que fisicamente, você olhando para a pessoa. Tipo, acho que basicamente é isso. Você olhando para uma pessoa, tem como você distinguir, entendeu? Em relação a, assim, não vou dizer paleta de cores, mas quem é quem, entendeu? Sim. Como cada indivíduo vai ser tratado e visto socialmente. Uhum. Então, a gente, dentro da molécula da melanina, a gente tem dois subtipos, né? Que é a eumelanina e a feomelanina, né? A eumelanina, ela é, assim, o que confere mais cor ali, ó, vai dar mais cor, assim, marrom e negro, né? Então, quem tem uma pele um pouquinho mais escura, tem mais a eumelanina. E quem aí tem uma coloração mais entre o vermelho e amarelo, tem mais moléculas da feomelanina, tá? Então, a gente tem os dois subtipos. Só que quando temos uma proporção um pouquinho maior, acaba tendo, digamos, uma cor mais predominante. Okay? Eu queria tirar uma dúvida em relação a, por exemplo, quem tem descendência forte de afro-brasileiro e indígena, a cor, muitas das vezes, visualmente, você olha, ela é uma coloração marrom, porém um pouco avermelhada. Daí, como que funciona essa questão? Por exemplo, é o que, igual assim, por exemplo, a minha cor é uma cor meio, como dizem, âmbar. Daí, como que predomina isso? Por exemplo, assim, a feomelanina, ela tá ali do branco até o amarelo, né?
Então, não posso dizer assim, você tem mais eumelanina ou você tem mais feomelanina. É tudo como na química, né? É uma concentração. Às vezes você tem um pouquinho mais de eumelanina, então, por isso que a gente tem ali os vários tons de pele, né? Porque são a combinação dessas duas melaninas, desses dois subtipos de melaninas que vai conferir a cor, né? Então, eu não posso dizer assim, quem tem a cor vermelha tem bastante feomelanina, né? Então, esse que você quis dizer, né? Que tem a miscigenação indígena e africana. Então, eu acredito que ela tem ali uma porcentagem quase igual da eumelanina e feomelanina. A gente não pode dizer que você tem só um subtipo. Eu respondi a tua pergunta? Sim, respondeu, obrigada. Outra coisa, tipo assim, quando a gente também tem esse traço, quando a gente nasce branca, é traição? Tipo assim, porque a grande parte da minha família, ela é afro. Só uma pouca parte que é branca aí. E eu nasci branca, só que o meu pai, ele é mais moreno. Só minha mãe que é branca. E os meus irmãos, eles nasceram com a pele bem mais escura que a minha. Por que isso acontece? É que, na verdade, assim, tudo é aquela combinação do DNA, né? Porque se você nasceu mais branca, né? Então, você pegou um genes, trouxe os genes da melanina, digamos, do DNA ali, porque o nosso tom dos olhos, do cabelo, tudo vem pelo DNA, né? Então, eu já vi casos de os dois irmãos, um nascer negro e o outro nascer branco, né? Então, mas isso porque a mãe é branca e o pai é negro. Então, mas assim, tudo depende do DNA. Não que você vai, porque um é negro e o outro é branco, né? Digamos, vai ter um outro tom, né? Tudo depende do DNA. Sim, Se eu não me engano, a gente estuda isso em probabilidade em biologia, né? Seria mais ou menos isso que a gente estuda em biologia. Eu lembro que tem no ensino médio, a gente estudou muito a probabilidade, aí vê sobre cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, que existe uma proporção, né, que dá para dividir entre as probabilidades ali. Por exemplo, Anne, o meu pai é branco, porém, ele é descendente de afro-brasileiro. Porém, meu pai nasceu assim, ele é branco, entre aspas, né? Mas eu puxei totalmente o fenótipo todinho, praticamente, da minha mãe e da minha avó. Eu não puxei muitas coisas do meu pai, entendeu? Inclusive a minha cor. Eu não tenho a mesma cor que meu pai. E aí também tem uma diferença. Por exemplo, quando eu vou no sol, pego o sol, eu fico naquela cor marrom mais vermelha. O meu pai fica vermelho, digamos assim, um moreno meio vermelho, assim. Então, na verdade, depende muito do DNA, né? Que você falou, dessa probabilidade. Certo? Mais alguma pergunta? Vou continuar. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Então, quem tem mais melanina, a gente tem aí um tom de cor mais escuro, né? E menos melanina, uma cor mais clara. Então, como a proporção da melanina, você vai tendo menos melanina, mais clara é a sua cor. E quanto mais melanina, mais escura. Então, por isso a gente tem aí os vários tons de pele, né? Porque ninguém tem uma proporção exatamente igual a outra pessoa. Por isso que a gente tem essa variadas cores, tá? Então, aqui eu vou colocar os dois subtipos, tá? E a gente vai calcular aí a massa molecular. Então, esses são os dois subtipos, a feomelanina e a eumelanina, tá? Então, como que a gente calcula o peso molecular? Por onde a gente começa? Olha, pelo que eu me lembro vagamente, a gente pega um DNAzão bonitinho aqui, aí a gente pega o outro. Aí a gente vai fazendo... É isso? Perguntou? Como é que faz? Para calcular o peso molecular da não, isso eu não sei não, moça. Desculpa, confundi minhas bolas. Achei que era para calcular o fator genético, algo assim. Não.
Não, agora entrando na química aqui. Então, para calcular o peso molecular, a gente vai pegar cada substância, né? A gente pegar a tabela, a gente vai ver que cada um tem ali o seu peso. Então, se a gente for contar, né, os oxigênios. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Então, tem 12 oxigênios. Então, quanto que o oxigênio vale lá na tabela? Se a gente pegar. Vocês têm uma tabela aí? 16? Isso, 16, né? Então, a gente faz aí 12 vezes 16. E para saber quantos gramas por mol tem. Aí depois a gente pega, vamos contar então os nitrogênios. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso, tem 5. Então, quanto que vale o nitrogênio? Quatorze. 14, isso. E qual que é a outra substância que a gente pode encontrar aí? Hidrogênios. Hidrogênios e que mais? Carbono. Carbono, Enxofre. enxofre, né? A gente tem aí, 2 enxofres. O enxofre vale 32. isso. Então a gente pega a quantidade desses elementos e multiplica aí pelo peso de cada elemento, tá bom? Então vamos contar agora os carbonos, né? Que a gente vê que tem mais. Então, carbonos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Não estou esquecendo de nenhum, né? Vocês olhando, vocês conseguem identificar outro que não foi contado? Não, prof. E não, né? Tranquilo. Então, o carbono tem um peso molecular aí 12, né? Então, a gente pega cada um a sua quantidade, a gente pega ali os 40 carbonos e multiplica por 12. Então, cada um vai dar ali a grama por mol. Tá? O que a gente não contou ainda foi o hidrogênio. Tá? O hidrogênio eu não circulei. Tá? Então, porque ele, né, como a gente sabe, ele está escondidinho aqui, sempre fazendo ligação com os carbonos. Então, os hidrogênios, eles têm aqui 41. Então, fazendo toda essa conta, vai dar 847 gramas por mol, tá? Então, agora, eu quero que vocês façam aqui da iomelanina, tá? Contem quantos oxigênios tem, quantos nitrogênios tem, quantos carbonos tem, tá? Lembrando que sempre quando a gente tem um carbono, aqui, por exemplo, o carbono a gente sabe que ele faz 4 ligações, né? Se ele está fazendo uma aqui, tem 3 hidrogênios aqui. Se ele está fazendo 2 ligações aqui, tem mais 2 hidrogênios aqui, tá? Então, vocês conseguem fazer agora, calcular esse peso molecular da iomelanina? Contem quantos oxigênios tem e multipliquem ali por 16. Quantos nitrogênios tem e multipliquem por 14. A mesma coisa com o carbono e com o hidrogênio. Deixa um tempo para vocês fazerem.
Pode ser? Saiu. Pode ser, eu deixo uns 3 minutos para vocês fazerem? Sim. Então tá. Ô, Tamile, não era bom botar a tela ali para eles verem? Eu ia falar pro Ah, é sair. verdade, né? É, Como é que vocês volta viram? lá. Eu querendo olhar, vocês esqueci. Vou colocar todos aqui juntinho. Você falou que o carbono tem que multiplicar por quanto? O número? Você vai contar quantos carbonos tem aqui. Ah, A gente olha lá na tabela que o peso do carbono é 12, né? sim. Aí fazer, no caso, são 40, né? 40 vezes. Não, agora a gente vai fazer dessa outra molécula aqui, Ah, da tá. melanina. Agora é essa daqui. Entendi. Vocês estão em que período do curso? Eu tô no primeiro. No primeiro. Então, na verdade, aqui tem alunos da licenciatura e tem alunos de CC também, de Ciência da Computação, que eles fazem a disciplina como optativa, engenharia. Mas é bom para eles retomarem. Sim, né? E eles também têm química na grade, né, curricular. Uhum. O CC eu não sei se tem. Eu acredito que eles tenham, acho que no primeiro período, alguma coisa CC assim. não. É ciência da computação, né? Só física. Quem já conseguir, já fizer alguma coisa, já fala. Se quiser que eu confirme, a gente conta junto. Só me tira uma dúvida, por favor. Aham. Nesse ciclo aromático, o primeiro de cima, onde tem as duas duplas com oxigênio, essa haste superior ali é uma ligação? Essa aí. Não, ele aqui Isso. ele indica que tem o carbono, né? Essa Ah, tá. Tá. Como aqui, vou colocar. Aqui, né, na verdade, deve ter o carbono, fazendo aí 3 ligações com o hidrogênio.
Você tem os números de cada elemento, só para confirmar? A resposta tu quer quanto cada elemento pesa? Tipo, oxigênio, 13, confere? 13, você diz quanto que tem na molécula ou o peso? Na molécula inteira. Isso, o oxigênio tem 13, né? Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Tá. Mas não vai ser necessário burlar as regras. Vai se resolver. Conseguiram contar os carbonos? Tem 26? Isso. Porque o primeiro nitrogênio, né? O nitrogênio ele só tem 3, né? E os carbonos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, daí, sabendo o número, né, de cada elemento, a gente só multiplica aí pela massa atômica dele. Alguém conseguiu contar os hidrogênios? Os hidrogênios, eles acabam sendo um pouquinho mais difícil de contar, né? Por não aparecer aqui na molécula, né? Mas a gente sabe que, como o do carbono faz 4 ligações, ele tem que ter os seus hidrogênios para se completar. Alguém conseguiu chegar a algum número? Vocês estão achando difícil contar os hidrogênios? São 9 hidrogênios? Um pouquinho mais. 27? Quanto? 27? Não, 27. Deixa eu ver, 29, 30, 32, 34. Esses em amarelos que a gente contou são os carbonos, né? Tem 26. Tem 16? 16? Eu não encontro palavras. Mais alguém arrisca? É o hidrogênio que tem no monte.
Carbono. Se a gente contar aqui, então, os que estão aparecendo, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os que estão aí aparecendo na molécula. Mas a gente sabe, né, que o carbono, ele faz 4 ligações. Por exemplo, esse carbono que está aqui na pontinha. Ele faz 4 ligações. Então, uma está ligado ao outro carbono. Então, as outras 3 ligações dele são hidrogênio, né? Muitas vezes a gente vai encontrar moléculas que não vai estar o hidrogênio aqui desenhado. Mas a gente, né, temos que saber como que... O nitrogênio são 27? Não, o hidrogênio? São 12. 15. Ai, meu Deus. 15. Então, contando, porque aqui nós temos 13. Vocês conseguem entender que aqui tem 13 hidrogênios? Uhum. Tá? Então, por exemplo, este daqui, ele tem só mais um hidrogênio aqui, né? Ah, eu não contei esse, prof, porque eu não vi que ele tá, por exemplo, assim, acho que na minha cabeça, eu esqueci que ele, tipo assim, não faz, ele faz ligação, mas real, porque só tem 3 ligações ao redor dele Isso. ali, 2 de um lado e uma do outro, então faltaria uma. Isso. Certo. Nesse aqui também, ó, no caso esse daqui, não tem nenhum hidrogênio ligado, porque ele já tem as 2 ligações aqui e uma de cada lado. Então, é um trabalho, assim, bem visual, né? Ó, que nem esse daqui também, ele já tem as suas 4 ligações. Então, vocês vão ver que outras moléculas também, por exemplo, quando vocês vê um carbono aqui, se ele já tem uma ligação, as outras são hidrogênio, tá? Então, pegando 15 hidrogênios, multiplicando pela massa atômica aí, que a massa atômica do hidrogênio aí é 1, né? Então, a gente tem 15 gramas por mol. Então, fazendo o oxigênio, que são 13, multiplicado por 16, dá quanto? Somem todos esses resultados. Eu achei 473,26. Mas é porque eu usei o carbono 12,01. Mas tinha que ser um pouquinho mais alto. Ó, tem 15 hidrogênios. Lá no chat também. 564? Um pouquinho mais alto. O que, Claudimara? Lá no chat a Michele colocou 564. A Ana Clara tinha colocado a massa atômica, né, do nitrogênio, 42. Ah, eu não consigo ver o chat. 564, Michele. Ela falou O depois. oxigênio são 13, não são? Isso. O carbono são 26. Isso. Nitrogênio são 3. Isso. E hidrogênio são 15, né? Isso. Então, eu achei 473,26. Alguém achou alguma outra coisa? Então, 15, ali o hidrogênio, né? 15 vezes o 1, né? Que a massa atômica do hidrogênio é 1, 15 gramas por mol. O oxigênio, então, a gente tem 13 vezes 16, né? 208 gramas por mol. O carbono, são 26 vezes 12. Pode usar o 12, pode usar o 12, vírgula alguma coisa, né? Também dá. E 3 nitrogênios vezes 14 dá 42. Então, somando ali 15 mais 208 mais 312. Eu sei que é que eu errei. O quê? É porque eu coloquei o oxigênio com a massa atômica 8, mas é 16. Ai, que ódio. Então, a gente chega aí. Quanto? Agora corrige para ver quanto que deu. Espera aí que eu vou fazer aqui. Tá. 13, 16, 208 mais 312,26.
2 mais 15. Deu 577,26. Isso, isso aí, perfeito. Então, nós temos aí o peso. Então, qual das duas moléculas ali é mais pesada, né? Tem um peso molecular maior. Só olhando, assim, a gente já consegue ter uma ideia, né? A fenmelanina, não? Isso, né? Pelo tamanho aí da cadeia. Então tá. Mas aí a minha dúvida, tipo, a eumelanina produz marrom e preto, não é? E a fenmelanina, ou é o contrário? Calma, eu tô na dúvida. Eu lembro que eu estudei isso, mas eu tô na dúvida agora. Deixa eu voltar aqui, isso aqui. Isso? Ah, é isso aí, isso. Tá certo. Uhum. Então tá. Então, qual que possui maior massa molecular, né? Que a gente viu, então, que é o primeiro lá, a fenmelanina, né? Então, olhando, deixa eu passar para frente. Qual desses dois, então, tem mais anéis aromáticos? Tranquilo também, né, de dizer. Qual que vocês acham? Fenmelanina? Isso, né? A gente percebe que ela tem aí mais anéis aromáticos, também tem mais ciclos. Quais são as semelhanças aí que vocês percebem olhando para elas? O que elas têm em comum? Ligações duplas? Ambas fazem ligações duplas com hidrogênio, com oxigênio. Sim, né? Deixa eu ver. Ambas possuem. Não lembro, calma, eu tô na dúvida se é álcool, acho que não. Não é álcool. H é. Tô na dúvida. Uhum. Né? Sim, né? Então, aí, se a gente observar, elas têm várias moléculas que são iguais, né? Tem as mesmas funções. Então, a gente colocou ali quais são as diferenças entre o número de hidrogênios, oxigênios. Na eumelanina, né? Então, a gente tinha ali 15 hidrogênios aqui. E na outra, a gente já tinha 41, né? Então, nesse daqui, na fenmelanina, a gente tinha 12 oxigênios. E aqui a gente tinha 13. Então, não é tanta diferença, né? E de carbonos, aqui a gente encontra 40 carbonos, né? E aqui já tem 26. Então, a gente viu que eles têm semelhanças, né? Como que a gente chama essas semelhanças, que nem você falou ali, do álcool, né? Certo. E algum outro vocês conseguem identificar também? O NH, que eu esqueci também qual que é. NH também. Isso, né? Só que eu esqueci, qual que é o nome? A gente tem esse daqui, tem o que tem... Qual que é o nome do NH ali, que eu esqueci o nome? NH mesmo, não? Temos a amina e a amida. Isso, é amina e amida. E como que é o nome desse aqui? O oxigênio que faz a dupla ligação? Acho que é éster. Acho que é éter. Não, Esse aqui é bem comum na nossa casa. Calma. Esse daqui. Que a gente usa para tirar o esmalte. Cetona. Isso. Nossa, confundi aqui. Isso. Então, temos alguns grupos desses funcionais em nossa casa, na nossa rotina, né? Eu citei ali o exemplo da cetona. Sabem de algum outro que a gente tenha? Né? Um outro que a colega falou. Peraí, repete de novo o que você falou? A gente, aqui, como eu falei, esse grupo funcional aqui é a cetona, né? Aí o outro é o álcool.
o álcool. Onde que a gente encontra na nossa casa, né? Além da... Onde tem o álcool? Ué, não é no álcool em gel. Não sei, calma. É álcool em gel. Isso, né? Nas bebidas. Na bebida. Deixa eu ver o que mais. No álcool, né? No combustível. Isso. Então, onde que a gente pode encontrar esses compostos, né? Eles estão aí presentes também, não só no que a gente toma, né? O álcool. Eles estão aí presentes em quase todas as moléculas, né? Então, essas moléculas estão no nosso corpo, estão no que a gente come, estão presentes aí em vários compostos, várias moléculas, né? Vocês sabem alguma outra dessas funções químicas em outra parte do corpo que a gente tem isso? Por exemplo, o oxigênio, ele é muito importante ali na nossa célula, ali na hemoglobina, né? O oxigênio que faz aí todo o transporte, de levar ali também o ferro para o nosso corpo. Então, esses grupos funcionais, eles estão presentes em todo o nosso corpo, né? Então, as moléculas, tanto o álcool como a acetona, as outras demais funções químicas, elas são muito importantes para o nosso corpo. A gente observar aí os aminoácidos, as proteínas, né, elas desempenham papéis aí fantásticos no nosso corpo. Então, as funções químicas, elas vão estar presentes sempre nas nossas moléculas, né? Quando você bater o olho numa molécula, você já vai conseguir identificar essas funções, tá? Então, agora, vamos falar. Quais são as funções químicas que a gente observa nas moléculas da melanina? Então, a gente viu. Não sei se vocês já estudaram isso, né? A gente tem um ácido carboxílico, né? Quando a gente tem um carbono, aqui tem um carbono, né? Então, quando é um carbono ligado fazendo uma dupla com o oxigênio e ligando com o oxigênio e o hidrogênio, a gente chama aí essa função, né, de ácido carboxílico. Temos aí o álcool também, presente nessa nossa molécula. A amina, né? E a amida. Então, a gente observa, né, que aqui nós temos um carbono, esse carbono, que faz ligação aí com o nitrogênio, tá? E o nitrogênio com o hidrogênio. E nós temos a acetona. Agora eu percebi, eu tinha confundido o ácido carboxílico com um éster, mas é porque ele liga um álcool, né? Por conta do oxigênio, eu esqueci de analisar. Se a gente só bate o olho aqui, a gente começa a ter álcool e... olhando só o H, a gente pode falar, é só álcool. E aí o O com dupla, um éster, mas não é. A gente tem que ser bem detalhista, né? Porque quando esse carbono está ligado aqui fazendo uma ligação desse lado com o oxigênio, do outro lado com outro oxigênio, já é outra função. Né? Então, agora, eu vou colocar esse site aqui ali no chat, tá? Eu quero que vocês entrem nele, tá? O que é isso? Aqui ele é um site para construção de moléculas, tá? Então, eu quero que vocês tentem aí construir uma molécula um dos dois subtipos, tá? Claro que, né, demora tempo para construir, mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Como funciona essa ligação, né? Porque a gente viu ali que essas funções químicas, a gente pode facilmente se confundir, tá? Então, eu quero que vocês abram. E ele é muito bom para fazer a construção, se um dia vocês precisarem, né, para uma apresentação de trabalho, para qualquer coisa, precisam construir uma molécula, mas não acho ela na internet do jeito que eu queria. Aqui, vocês conseguem montar ela. Vocês estão vendo aqui? Então, né? Sim. Então, eu vou colocar. Aqui nós temos a ligação simples, a dupla, a tripla, aqui. Esse daqui, ó,
que ele indica quando está para cima e quando está para baixo, tá? Aqui, para colocar já um anel pronto, aí tem uns vários tipos de ciclo, né? Ciclo de 3, de 4, de 5, aí tem aqui, ele coloca até os nomes, né? Aí que quando eu quero fazer uma cadeia, eu desenho a quantidade de cadeia que eu quero. Aqui coloca já os elétrons. E aqui tem os elementos, tá? Eu quero fazer uma cadeia que tenha o fósforo, o flúor, tá? O cloro, eu venho e pego o elemento aqui e coloco para quem que eu quero ligar ele, né? Ou coloco no lugar. Se eu quero ligar o cloro com esse carinha aqui, com esse carbono, eu quero ligação simples, dupla, tripla, tá? Ó, eu só venho aqui e substituo ele. Tá? Daí o legal é que aqui é 2D. Então eu clico aqui 2D para 3D, só um minuto, ele vai carregar. E daí ele coloca essa estrutura em 3D, tá? A gente consegue salvar, consegue observar de todos os ângulos, tá? Daqui a gente consegue mexer. Aqui seria bom para vocês observarem a molécula da melanina, né? Os dois subtipos. Vocês conseguiram montar alguma coisa? Querem expor? Aí, para apagar, ó, você vem aqui em seleção de laço, clica no que você quer apagar, né? Eu quero apagar isso daqui. Aí só vem aqui na borracha e clica em cima dele e apaga. Ele dá. Opa! Desculpa, ele dá um nome também? Tipo, do que você tá fazendo? Não. Ele não. Conseguiu montar alguma coisa? Se a gente for observar ali na molécula, né, que tem vários anéis. Deixa eu apagar esses aqui. Aqui, ó, deixa eu apagar primeiro aqui. Então, lá tem vários anéis, né? Eu quero ligar o outro aqui e vou colocando. Ó, daí aqui é legal colocar, né? A gente colocar do hidrogênio para saber quantos tem. Deixa eu colocar para 3D. Ó. Então, essa daí para salvar, então você clicar aqui em cima, ó, salvar imagem, como copiar, tá? Eu acho bacana isso para gente, quando a gente precisa fazer algum trabalho, às vezes a gente não encontra a molécula como a gente gostaria, ou eu quero só ela só nessa parte aqui, ou em 3D, muitas vezes a gente não acaba encontrando na internet, né? Então, aqui eu acho uma ferramenta fácil de manusear, né? E de facilitar o nosso trabalho. Alguém conseguiu fazer, montar alguma coisa que quer mostrar? Então, montei um negócio aqui, mas eu não sei se tá certo isso, não. Peraí, então, quer mostrar? Quer apresentar? Como que faz? Eu clico aqui em... Ai, Aqui tem uma flechinha para cima, sabe? Vai apresentar agora a tela inteira. Ah, tá. Peraí. Conseguiu? Tá conseguindo, Ana? Ó, vai na flechinha ali, escolhe tela inteira, depois acho que vai dar lá compartilhar. Tem que clicar em cima do... Vai aparecer a tua tela e você clica em cima, deve E aparecer aí para tela confirmar. inteira de novo, para você escolher.
eu não tô conseguindo. Peraí, deixa eu ver. Calma aí. Então, porque eu clico na tela inteira aqui, não vai na opção para eu conseguir apresentar. Então pode ser uma janela, tenta outra opção. Ô, Ana, você clicou lá, daí ele aparece lá. Selecionar janela ou tela, não aparece um sinalzinho ali do lado? Você clica nele e vai no último, tela inteira. Ah, pronto, acho que agora foi. Ah, isso. Aqui, ó. Isso, bem legal. Isso, ó, da gente observa ali que cada elemento fica com uma cor diferente, né? O oxigênio, ele é sempre representado pela cor vermelha. Tá? E os carbonos sempre vão ser cinza e os hidrogênios brancos. A gente percebe que também ele coloca o tamanho dos elementos, né? A gente olhar ali, o hidrogênio, ele é menor. Bem interessante. Pode parar de apresentar aqui? Sim, aham. Eu Aqui. coloco de novo. E assim, pessoal, vocês já tinham esse domínio das funções orgânicas? Vocês já viram? No ensino médio, vocês tiveram, né, alguma coisa sobre isso? Sim, no ensino médio, sim. Aham. Eu vi no ensino médio, né, claro, no meu técnico e também na faculdade, tanto no primeiro quanto no segundo período, porque eu já cursei Química Geral, Química Analítica, Orgânica e Físico-Química. Ah, legal. Aí todos eles tinham teórica e prática. Aham. Então, assim, você já, né, tem um conhecimento sobre essas funções orgânicas, né? Foi difícil de identificar essas funções? Para mim foi. E foi tranquilo. Eu só tinha ficado mesmo na dúvida naquele do éster, que na verdade era composto carboxílico. Dá bastante confusão ali também entre o ácido carboxílico e o aldeído, né? Mas isso é com a prática que a gente vai identificando. Então, tá, pessoal. Vou colocar aqui, eu agradeço a participação de vocês, tá? Espero ter contribuído, ter reforçado essa questão da química, uma questão ético-racial, tá? Ter levado um pouquinho das funções orgânicas para vocês, tá? Tentei fazer aí, então, um olhar, fazer uma investigação sobre essas moléculas, tá? A melanina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Tamile. Vejam que interessante, né? A Tamile pega um tema que dá para trabalhar de forma interdisciplinar e ela dá uma proposta para esse trabalho, onde os professores de outras disciplinas vão agir de forma ali, cada um na sua área, né? E a trabalhar um conteúdo onde se consegue ver a química, a biologia e a sociologia. Então, entender que essa questão racial, né, as diferenças que existem, ela vai pegar aí o conteúdo, né, de química orgânica e dentro desse conteúdo ela faz todo um trabalho onde o professor vai explorar com o aluno essas diferenças e, simultaneamente, o objetivo ali é também observar que a questão da melanina, ela tem uma característica, digamos que, de diferentes tons de pele, né? As cores mais claras, mais escuras,
trabalhando a questão da evolução do homem, a adaptação, e como que o meio também interfere, né, como que ele produz, o corpo humano produz reações para essa exposição e essa mudança do próprio corpo humano na história, e atualmente, como que essa reação da pele, que não é mais pelo, é pele, como isso também vai ser utilizado como uma maneira de se produzir aí hierarquias entre esses diferentes tons de pele que estão colocados como formas de dominação. E aí os professores dessas disciplinas, eles enfatizam isso, e a Tamile traz, relacionando o conteúdo de química, fazendo com que o aluno entenda, né, a questão da formação molecular, das ligações, e eu achei bastante legal, né, como que ela usou também para explicar essa aula, dentro dessa perspectiva desse ensino remoto, que na formação de professores nós não podemos também deixar de dar uma atenção, por quê? Porque o ensino remoto, a pandemia, ela só adiantou um processo e acelerou que nós achamos que veio para ficar. Então, às vezes, você pode trabalhar numa aula, talvez não, tomara que não seja por conta de pandemia, né? Mas por outras situações onde essa ferramenta está disponível, né? Para trabalhos, para aulas, onde às vezes o professor não está mais ali presente na sala presencialmente. E, queira ou não, vocês têm que também dominar essas ferramentas, certo? Eu acho que ela foi bastante feliz na escolha e, ao mesmo tempo, nas relações que ela faz. Depois, o TCC dela, ela vai defender esse TCC, e nós esperamos que, assim que estiver pronto, né, na Plataforma Brasil, no questionário, o Comitê de Ética liberar, vocês fazerem a avaliação da aula dela, uma vez que vocês assistiram, né, eu anotei todos os alunos que participaram, e vocês avaliarem essa aula, né, de uma forma didática, para que ela possa também estudar num próximo artigo, numa outra pesquisa de avaliação dessa didática que ela desenvolveu e que ela criou para explicar tão bem essa questão da formação molecular, das ligações, e, ao mesmo tempo, pegando essas questões. Como que isso é utilizado hoje para que um povo domine outro, para que uma raça se coloque como superior à outra, e que, na área da química, a explicação ela está muito bem colocada, né? Ao mesmo tempo que ensina um conteúdo, se ensina a refletir também criticamente sobre, né, quais as consequências disso na sociedade hoje. Então, acho que a aula da Tamile foi bastante interessante nesse sentido, no sentido de usar ferramentas também online, porque não tinha como ser de outro jeito, né, Tamile? Se nós estivéssemos no ensino, nós faríamos no ensino presencial, e, ao mesmo tempo, envolvendo a questão da interdisciplinariedade, que casa com essa... É uma dificuldade que se tem hoje de trabalhar, né? A própria BNCC coloca a questão da interdisciplinaridade, e parece assim ser algo muito difícil, mas que todos os professores podem trabalhar a questão da interdisciplinaridade, onde cada um enfatiza o conteúdo dentro da sua disciplina, e vai trabalhando com essa forma, se pegando elementos da biologia, elementos da sociologia, e o professor de química na área de química, despertando o interesse do aluno, fazendo com que essa aula, ao mesmo tempo, seja dinâmica, né? Ela usa a ferramenta, ela traz uma ferramenta legal até para vocês, para posteriormente usarem. Então, achei super relevante, a Tamile sempre muito estudiosa,
e deu um trabalho maravilhoso, ela vai terminar aí o TCC dela, tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. E acho que é isso, né, Tamir? O que nós queríamos avaliar seria isso, né? No sentido de como que na química é possível ensinar química e também dialogar com a questão étnico-racial. Porque vocês sabem, nós temos 2 aulas, né? Agora, com a BNCC, se o aluno for pender para uma outra área do conhecimento, essas aulas vão diminuir. E como que nós vamos garantir que os conteúdos que já têm um tempo escasso, com limite, né, possam ser dados sem prejudicar o aluno? Infelizmente, esse tipo de reforma ele vem para enxugar conteúdo. Não são boas reformas, são reformas para priorar a questão da educação, uma vez que o ensino público e privado não terão as mesmas cargas horárias, certo? E nessa perspectiva, como que nós podemos garantir uma formação ao mesmo tempo que possa estabelecer um ensino que não se perca conteúdo, que esse conteúdo esteja relacionado com a realidade, onde o país, né, o Brasil é um dos países que tem lá mais de 50% da população considerada como negra, parda, e ao mesmo tempo você tem um país tão preconceituoso, de um racismo estrutural, né, que interfere na vida, na forma de como as pessoas se relacionam. Então, nós temos que pensar qual é o nosso papel como professor para contribuir e, ao mesmo tempo, mudar essa triste realidade de preconceito, de racismo, como que a educação tem o poder também de criar outras consciências e, através do conhecimento científico, mudar esses tipos de concepções que depreciam o outro. Eu acho que o trabalho da Tamile vem nessa perspectiva. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que quem não assinou a autorização da gravação da aula, né, que vocês têm que assinar, o material da Tamile vai ser colocado no repositório, e eu acho que é bastante legal, porque, assim, vocês estão nessa condição de alunos também, uma vez que vocês estão iniciando o curso, né, tem o conteúdo do ensino médio, às vezes viu, já faz algum tempo, e para vocês verem como que um professor trabalharia com um aluno, como que ele vai perguntando, como que ele vai estimulando a reflexão. Claro que já haveriam outros conteúdos, né, sido trabalhados, e aí se entra nessa parte da química orgânica. Né, Camila? É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Quando tiver pronta essa aula no repositório, eu posso enviar um e-mail para vocês, né, se vocês quiserem rever, pensar em algum projeto, né, de TCC, nessa área de ensino de química, que é tão importante, produzir material didático, e acho que é por aí que a gente contribui também, né, com temas diferentes dessa coisa só da química pura, onde você pode criar condições para ensinar química. Isso, e dentro do conteúdo de química, assim, a gente vê que tem um leque de possibilidades, né, de juntar isso com as questões ético-racial, se a gente observar a história, né, muitos conteúdos, assim, durante a história, né, própria do Brasil, a gente vê que tem vários acontecimentos aí que ligam a química com a questão ético-racial. Então, tem aí muitas ideias. Uhum. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer e assim que o trabalho dela estiver disponível, eu posso enviar também, né, para que vocês possam acessar. Tá bom? Obrigada, Vitória. Obrigado, tá, gente? Obrigada pela participação de vocês. E parabéns, Tamires. Deu uma excelente aula. Até eu que não fazia muito tempo, assim, que eu... Nossa, faz muito tempo que eu estudei química, as ligações, né? É muito bom. E você vai usando essas ferramentas de uma forma muito didática, vai mostrando essa questão do visual, né? Onde vão aparecendo ali as coresinhas.
Eu achei super legal, até que talvez se o aluno está meio perdido, ele tem uma possibilidade de entender, né? Compreender. A química, ela é assim, ela é abstrata, né? E quando você coloca essa situação, essas ferramentas, eu acredito assim que ela se torna uma coisa mais concreta, né? Uma coisa mais palpável. Uhum. E a química está em tudo na nossa vida, né, gente? E é isso que é legal. É você conseguir demonstrar e a partir de uma intervenção bastante interessante na própria realidade. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, pessoal, se vocês quiserem ir saindo, eu vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de todos. Todos ali, né? Se tem alguém que não enviou no e-mail a autorização, envia lá. E muito obrigada pela participação de vocês, tá? A interlocução ela é bastante importante nessa didática.